Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. Uma excelente manhã de quarta-feira, meus irmãos. Desejamos a cada coração que aqui se faz presente para o momento do nosso evangelho diário. Um bom dia, mas também deixamos aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sintam-se acolhidos, meus irmãos, pelo eterno amor de Jesus para com todos nós. Que possamos sentir o manto de amor de Jesus descendo sobre os ombros da nossa alma. Muitas vezes esses ombros que estão sentindo o peso do fardo, o peso da cruz que carregamos, mas com o manto de amor de Jesus, tudo serena, tudo alivia, o olhar se torna mais brando e compreensível do que nos ocorre. Vamos permitir que Jesus nos acolha com este manto de amor que alivia as dores da alma, o peso do fardo que carregamos. Bom, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui, iniciando o nosso momento de reflexão, unindo a obra há 2000 anos, esta amada obra, com o Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos. Lembremos que hoje nós iremos começar o capítulo 8 e pensar, meus irmãos, que faltam apenas mais 2 capítulos e nós já iremos terminar. Mas, meus amados irmãos, falando em finalizar a obra, vamos nos relembrar que no domingo é o nosso último dia. O dia que iremos refletir a parte final deste grande livro que tem tanto a nos ensinar e que tem nos ensinado muito. No domingo, às 7h30 da manhã, convidamos a todos para estarmos aqui ao vivo, meus irmãos. Neste dia, irei deixar o chat aberto para todos nós, para que possamos ali trocar, meus irmãos, palavras, que possamos estar presente, que possamos ainda mais aumentar o nosso vínculo de irmãos que se reúnem aqui diariamente para partilhar o pão do Evangelho. Bom, meus irmãos, mas então vamos iniciar aqui a nossa reflexão de hoje, do capítulo 8. Quanta coisa aconteceu ontem, não é mesmo, meus irmãos? Quanta coisa, quantos desencarnes, a gente já foi vendo como que cada um foi deixando a vida material, mas fato é que irão se passar 10 anos na história, meus irmãos. 10 anos é muita coisa. Então, após 10 anos, lá pelo ano 68, Públio já estará, como se diz, mais idoso, assim, ele já não estará na flor da idade mais. Públio já estará idoso, meus irmãos, numa idade um pouco mais avançada. Mas, meus irmãos, Públio receberá um convite, um chamado especial. O imperador Augusto irá chamar Públio até o gabinete dele e fará um pedido muito importante para o senador romano. O imperador Augusto irá solicitar que Públio faça uma viagem até Jerusalém e ali em torno de Jerusalém para auxiliar o filho dele, Tito, que está ali no poder naquela região. Porque Jerusalém, meus irmãos, exatamente neste ano 68, está vivenciando um caos. Muita guerra, muita matança, a violência irá predominar naquelas regiões. E o que acontece? São os romanos, de um lado, guerreando com quem é contra o Império Romano, ali em Jerusalém e em torno de Jerusalém.
Então, meus irmãos, está um caos, muita violência, muita crueldade. Então, o imperador Augusto vai solicitar que Públio faça uma viagem até Jerusalém, junto com outra equipe também de amigos, para ajudar o filho dele em alguns planos de ação para tentar controlar essa situação que eles estão vivendo em Jerusalém, que as coisas estão saindo do controle. Então ele foi lá pedir o imperador a ajuda de Públio para ele realmente amparar Tito nesse momento. Públio aceitará o pedido e irá partir em viagem para Jerusalém. Flávia, que perdeu a visão, ficará sob os cuidados de Ana e ele seguirá a viagem com mais algumas pessoas para Jerusalém. E nesta viagem ele começará a recordar de Marcos, o teu filho que foi raptado há tantos anos atrás, e até hoje Marcos ainda não apareceu. Será que a gente vai ver hoje, meus irmãos, como estará Marcos? Será que Marcos vai aparecer aqui no momento da nossa reflexão? Bom, vamos continuar nessa história. Eu deixo esse pinguinho de dúvida, de curiosidade, uma curiosidade boa em nosso coração. Mas continuando aqui, Públio está retornando para Jerusalém, fazendo essa viagem, e ele vai começar a lembrar de Marcos, do rapto, que ele nunca mais encontrou o filho. Bom, chegando lá, ele se encontrará com Tito. Ele vai ajudar Tito naquela situação, no que ele pode. Mas fato é, meus irmãos, que Públio vai ser capturado. Exatamente. A guerra está tão forte em Jerusalém. Eu acho que é algo inimaginável por nós, porque Emmanuel vai relatando o número de feridos e de mortos, e é algo assim, meus irmãos, fora do nosso contexto, sabe? Assim, a gente não consegue imaginar a crueldade da alma a ponto que pode chegar. E Públio vai ser capturado pelas forças que são contra o Império Romano. Porque tem um grupo lá que é contra o Império Romano e que tá fazendo essa movimentação de guerrear de um lado e de outro. Sabe aquele duelo? Pois é, era isso. Novamente eu lembro da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem sobre o duelo, que nos faz pensar que nesses duelos não existe vencedor, pois os dois lados saem sempre feridos e machucados, ou com uma dívida espiritual para poder pagar daqui a algumas encarnações. Então não existe vitória no duelo, apenas tristeza para aqueles corações que ainda estão cegos, achando que ferir o outro, que partir para a violência, que duelar com alguém vai resolver alguma coisa. É muito triste pensar que muitos, até nos dias atuais, acham que com violência vai resolver algo. E, sobretudo, a violência, eu coloco também violência nos pensamentos, violência nas palavras, porque muitas vezes a gente não é agressivo fisicamente com o outro, mas somos agressivos no pensamento, destinando ao próximo pensamentos tão pesados, tão ruins, tão negativos, que é como se a gente estivesse dando um soco na alma do outro, do próximo. Em outros momentos, somos muito violentos nas palavras, xingamentos, raiva, palavras afiadas que vão direto no coração do próximo. Então, a violência, na forma que for, nunca foi uma fórmula para resolver algo. Jamais. Jamais. E muitas vezes a gente ainda opta por isso. Essa agressão verbal, essa agressão nos pensamentos, achando que isso vai solucionar alguma coisa. Pelo contrário. Só vai
nos conduzir, meus irmãos, a comportamentos ainda inferiores. Mas retornemos aqui para a história, porque Públio vai ser capturado por uma dessas forças, esse grupo que é contra o Império Romano. Ele vai ser feito ali, colocado como se fosse num cativeiro, digamos assim. E ele vai sofrer muito nas mãos desse grupo. Ele vai sofrer violência, vai sofrer crueldade. Tudo que esse grupo, por ódio ao Império Romano, puder fazer com Públio, eles irão fazer. E aí, certo dia, meus irmãos, vai chegar ali o chefe desse grupo. O chefe. E quando esse chefe chega e os olhos se encontram diretamente com os olhos de Públio, ele logo reconhecerá Públio Lentulus. Porque o chefe que está ajudando em toda essa violência, que está ali à frente nessa guerra contra o Império Romano, o chefe deles é André de Gioras. E lembremos que André, meus irmãos, talvez a gente vai se lembrar dele aí. André foi o pai de Saul, e André, que foi atrás de Públio há muitos anos atrás, pedir para libertar Saul, porque Públio fez o filho dele de escravo por uma coisa tão pequena. E Públio não acatou aquele pedido a primeiro momento, mas depois até tentou, mas o filho dele já tinha sido vendido como escravo. E André, naquela raiva e desejo de vingança, irá raptar Marcos. Então agora Públio está de frente com aquele que raptou o filho dele. E nesse momento André vai usar de todo o sarcasmo, de toda a ironia, de todo o ódio que ele tem no coração dele e ficar simplesmente feliz em ver Públio ali. Então ele vai maltratar Públio, vai deixar Públio em condições desumanas ali por aqueles dias. Públio vai sentir sede, vai sentir fome, vai ficar em condições, eu vou repetir, desumanas. Vai apanhar muito e vai chegar o dia como que se diz? Que André vai colocar um ponto final naquilo tudo. E aí André vai dizer para um dos companheiros ali dele para trazer um jovem chamado Ítalo, um dos escravos dele. Que Ítalo fosse lá porque ele precisava de Ítalo. Quem será Ítalo? Não é mesmo, meus irmãos? Vamos acompanhar na história. Então chegará o dia em que Públio vai sentir que já vai ser os seus últimos dias ali devido àquelas condições que ele estava. Que fato é que André estava matando todo mundo. Ele estava cego de tanto ódio. Então Públio, vendo os seus amigos sendo mortos do Império Romano, ele pensou, bom, estou aqui preso, então meus últimos dias estão chegando. E ali preso, André vai matar na frente de Públio um amigo dele, e quando vai chegar na vez de Públio, ele dirá, olha, você não merece ser morto. Você merece viver para sofrer. Olha a vingança no coração de André. A vingança. E aí vai entrar um jovem não, por volta dos seus 40 anos, chamado Ítalo. E André vai ordenar que Ítalo pegue um ferro, é um bronze mais ou menos, e na ponta desse ferro vai ter uma brasa. E André vai pedir que Ítalo, ordenar mesmo, que Ítalo pegue aquele ferro com aquela brasa e coloque sobre os olhos de Públio. Pois o desejo de vingança de André é ver Públio sofrer, continuar vivo e cego. Perder a visão do mundo. Viver nas sombras o resto dos seus anos na terra. Nesse momento, Ítalo, o escravo, vai olhar para
os olhos de Públio. O olhar de Públio e de Ítalo irão se cruzar. E Públio vai notar algo diferente porque aquele escravo ele tinha traços de patrício romano. Não era qualquer escravo, ele parecia ser romano. Os traços do rosto dele. E Públio, quando vai olhar no fundo dos olhos de Ítalo, vai se lembrar de seu filho Marcos. Ambos irão sentir uma afeição muito grande, um pelo outro. E olhando ali aquela situação, Ítalo também vai olhar para Públio e vai sentir algo diferente no coração. Pela idade de Ítalo, seria também a idade de Marcos. Será que André faria uma crueldade desse tamanho? Colocando o próprio filho para fazer isso com o pai sem que soubessem? Fato é que Ítalo ele não vai querer fazer isso. Mas André, na sua maldade, vai dizer, você faça agora porque eu estou ordenando, você é meu escravo. Então Ítalo vai pegar aquelas duas brasas que tem um ferro e colocar nos olhos de Públio. E a última visão que Públio tem na vida terrena são os olhos de Ítalo. Públio sentirá uma dor inimaginável. Ele continuará vivo, mas a dor vai fazer com que a alma dele se contorça naquele momento. Imagina duas brasas sendo colocadas nos olhos naquele instante. Sendo que ele já estava preso de uma forma desumana, já estava sofrendo já há um tempo. Nesse instante vão entrar alguns soldados romanos naquele lugar para resgatar Públio e os outros romanos que estão ali. Os soldados irão golpear tanto a Ítalo quanto a André, mas irão prender a André, meus irmãos. Meus irmãos, pelo que dá a entender aqui, Ítalo, nesse golpe, ele não vai conseguir resistir. É isso que dá a entender lendo as palavras de Emmanuel, que Ítalo não vai resistir nesse golpe, vai ser um golpe certeiro. São essas as palavras que são nos ditas. Mas André continua vivo, mesmo com esse golpe, ele vai ser preso. Só que acontece algo, meus irmãos. Acontece algo. Quando os olhos de Públio recebem as brasas, André vai se aproximar, antes dele ser preso, se aproximar do ouvido de Públio e falar: agora eu vou te contar quem é esse jovem Ítalo. Agora eu vou te contar quem é Ítalo. Só que na hora que ele ia falar quem era Ítalo, os soldados entram, apunhalam ele, ele cai ao chão e Públio é libertado. Públio retorna para Roma, André também, porque ele vai ser preso, e fica com aquela questão no coração de Públio. Quem é Ítalo? Será que Ítalo é Marcos? Mas devido às condições, porque Públio ficou cego, então ele retorna para o palácio em Roma cego, vai para ficar junto com a tua filha Flávia, que também está cega, e agora é Ana que cuida deles. Públio vai voltar com dificuldades, porque ele passou um momento difícil ali, dificuldades que eu falo fisiológicas, mesmo biológicas, porque ele sofreu muito ali, muitas agressões, então ele vai precisar se recuperar desses golpes. E ao mesmo tempo, não tem como ele conversar com o André, porque o André tá preso. Como que ele vai chegar lá, quebrar os protocolos daquela época e conversar com o André? Então, Públio aguarda o momento mais propício para que ele consiga tirar essa dúvida do coração dele. Quem é Ítalo? E ali em Roma, o imperador vai fazer uma festança
Vai passar dias aí, meus irmãos, muito tempo. O imperador vai fazer uma festança ali para comemorar a vitória deles, dos romanos, em cima desse povo que estava contra eles. Eu não sei que vitória que é essa que se comemora com a tristeza do próximo, sabe, meus irmãos? Isso não é uma vitória. Mas lá naquela época eles enxergavam assim. E aí, meus irmãos, o imperador vai fazer uma festança e dirá que vai ter ali, então, expor os condenados e eles irão para o suplício final. E André tá em meio a esse pessoal que vai lá para a arena. Que irá para a arena, meus irmãos, sofrer o suplício final. Públio irá comparecer no dia dessa festa, mas lembramos, ele está cego. E ele vai ter um acompanhante do lado dele para o auxiliar. E em meio àquela festança, aquela comemoração toda, como eu disse, de uma vitória em cima de sangue, que não é nenhuma vitória, em meio a toda essa festança, Públio, ele vai tentar pedir para aquele que está acompanhando ele o levar até André, que está preso, porque em poucos minutos André vai entrar na arena. Então é o último momento que Públio tem para falar com André e descobrir quem é Ítalo. É a última chance de Públio conversar com André e descobrir toda a verdade. Tudo o que aconteceu. Então ele vai pedir para esse acompanhante que está auxiliando ele o conduzir até André. E ele ficará de frente com André pela última vez em sua vida. E vai chegar um momento que André vai revelar muitas coisas para Públio. Mas isso a gente vai descobrir amanhã, meus irmãos, na nossa reflexão de quinta-feira. A última conversa entre Públio e André. Um momento decisivo. E um momento de Públio mostrar a mudança interior dele. Bom, hoje nós estamos aqui nesse capítulo 8, amanhã a gente já encerra ele e eu convido a todos para estarmos aqui juntos amanhã, dando continuidade na história, lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus em nosso coração. Nos encontramos amanhã com a permissão e a paz de Deus. Que assim seja.